esse título na mensagem, a roda do oleiro. Todo mundo está nessa roda, minha gente. Amém? Todo mundo está nessa roda. Jeremias 18, palavras que veio ao profeta Jeremias, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se, Jeremias, e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Pai querido, muito obrigado. Às vezes a gente se esquece, Pai, que nós estamos nas tuas mãos. Que nada acontece que o Senhor não permita, Pai. Que o Senhor está sempre voltado para nós. E o Senhor quer fazer cada dia mais uma obra de cura, de restauração, de santificação, de transformação, de renovação. O teu Santo Espírito, ele não cessa de trabalhar na vida de cada um de nós. Agora aquieta o coração de cada um, Pai, para ouvir a tua palavra, que a tua palavra caia num coração fértil e produza muitos frutos de vida eterna. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, hoje em dia, quando as pessoas explicam alguma coisa, se a pessoa não entende o que a pessoa está explicando, de uma certa forma, as pessoas dizem assim: você quer que eu desenhe? Né? Você quer que eu desenhe? Essa semana nós fomos a um médico, e o médico, ele fez questão de desenhar. Ó, o problema é esse, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, porque falando a gente às vezes não entende, ainda mais médico que fala palavras que você desconhece, né? Então às vezes as pessoas, para explicar alguma coisa, elas desenham, né? Quando chegou aqui nessa igreja, a gente começou a fazer uma porção de desenho. Vamos fazer isso aqui assim, fazer assim, assado. Por quê? O desenho, ele vai trazendo à tona aquilo que está no nosso coração. Talvez Deus estivesse falando com Jeremias, e Jeremias não estava entendendo o que Deus estava falando. Será que isso pode acontecer com a gente, querido? Será que Deus hoje pode estar falando comigo, falando com você, falando conosco, e a gente não está entendendo o que Deus está falando? Sim. Eu tenho repetido aqui, querido, o que eu ouvi. Presta atenção o que é que o Espírito Santo está fazendo e ajuda ele. Amém? Não atrapalhe a obra do Espírito Santo. Colabora com o Espírito Santo. Esteja ao lado do Espírito Santo. Amém, querido? Pode estar acontecendo com a gente, querido, o que aconteceu aqui. Jeremias não estava entendendo. Aí Deus teve que mostrar para ele de uma outra forma. Amém, querido? Amém. Né? Talvez se ele esteja fazendo, eu não estou vendo. Presta atenção, querido. Né? Deus falou para Jeremias: Jeremias, levante-se, desça a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Amém, querido? Amém. Presta atenção, querido. Deus não estava preocupado apenas com Jeremias. Estava preocupado com Israel. Estava preocupado com as nações. Estava preocupado com o futuro. Deus está muito preocupado com o teu futuro. O futuro da tua casa, o futuro da tua família. Deus ali, quando falou com Jeremias, não estava só falando com Jeremias, mas através de Jeremias ele estava falando à nação de Israel, às nações vizinhas ao redor, né? Estava falando o futuro que viria pela frente. Amém? E ele disse assim: levante-se,
e vá à casa do oleiro, que lá você ouvirá as minhas palavras. Amém? Presta atenção, querido. Você veio à casa do oleiro. Amém? Deus, antes de falar, às vezes Ele pede algum movimento. Alguns de nós hoje, querido, já fizemos esses dois movimentos. Primeiro eu me levantei. Quem se levantou aí? E desceu a casa do oleiro. Você desceu o elevador, desceu a escada, desceu a ladeira. Em algum lugar você desceu e chegou. Você está na casa do oleiro. Deus hoje quer falar com você, mas Ele não quer falar só com a tua pessoa. Ele vê você, vê tua casa, vê tua família, vê teus filhos, vê teus netos, vê o Brasil, vê o Rio de Janeiro, vê tudo que a gente está vivendo, vê a chuva que está caindo. Amém? Então, Jeremias foi obediente, querido. Né? Ele desceu, ele levantou. Não sei se ele estava prostrado, não sei se ele estava desanimado, não sei se ele estava cansado, né? Tem sempre uma hora que Deus chega e diz: se levanta e desce a casa do oleiro. E ele fez. Chegando lá, o que o Jeremias viu? O oleiro trabalhando, querido. O oleiro é aquele que faz vasos. O oleiro trabalhando, fazendo vasos, querido, com barro, com lama, com água. Não é? Ele estava lá. Presta atenção, querido. Ele viu o oleiro trabalhando sobre a roda, com a lama, com o barro, com a água. Querido, a nossa vida hoje pode estar um barro, pode estar uma lama, pode estar cheia de problemas, pode estar cheia de dificuldades, pode ter doença, pode ter falta de dinheiro, pode ter necessidade, pode ter o que tiver. Aquilo que está acontecendo na nossa vida, nas mãos do oleiro, nas mãos da água do Espírito Santo, pode se transformar em algo que vai cooperar para o nosso bem. Amém, querido? Um vaso que possa cooperar para o nosso bem. E aqui, querido, uma palavra, o Espírito Santo está falando com você, que está falando, porque eu tenho perguntado. O que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? E tem gente que fala com uma rapidez, nada. Você que não está vendo o que o Espírito Santo está fazendo. Tem gente que só sabe dizer isso. O Espírito Santo não está fazendo nada, eu só tenho problema, eu só tenho luta, eu só tenho barro, eu só tenho lama, eu só tenho dificuldade, eu só tenho adversidade. Você não está vendo, né? Aí Deus, às vezes, Ele tem que providenciar umas situações para você ver o que é que Deus está fazendo. Amém? Então o Espírito Santo está aqui hoje, está falando conosco de uma forma especial, principalmente para você, né? Eu te pergunto, o que é que o Espírito Santo está fazendo nesses dias na tua vida? Talvez alguns digam: não estou vendo nada não. Não estou enxergando nada não. Presta atenção, você que, eu não estou vendo nada, não estou enxergando nada. Talvez você não esteja vendo o barro, não esteja vendo a lama, não esteja vendo o oleiro, não esteja vendo a roda, né? Tudo isso aí são metáforas de coisas que podem estar ao seu redor. Se eu perguntar aqui, quem aqui hoje tem problema? Quem aqui tem falta de dinheiro? Quem tem gente em casa com doença? Quem gente está preocupada com isso, como nós estamos aqui, com relação ao Pedrito? Não é? A gente vê uma porção de coisas, querido, mas a gente não vê o que o Espírito Santo está fazendo. A gente não vê. Amém? Tudo que Deus está fazendo na nossa vida, de bom ou de mal, tem coisa boa acontecendo? Amém. Tem coisa que não é boa que está acontecendo? Dá glória a Deus. E tudo isso coopera para o bem. Amém? Está saindo um vaso novo aí. Fala aí pro teu irmão. Está saindo um vaso novo aí. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém? Né? Está saindo, querido, um tempo novo. Está saindo, se nós podemos dizer, uma nova oportunidade que Deus vai trazer para a sua vida. E Deus fez questão que Jeremias visse algo que ele não estava vendo. Às vezes a gente não vê o que Deus está fazendo. Olha só, não era só o oleiro.
Jeremias viu o oleiro, viu o barro, viu a lama, viu a água, viu a roda. Ele viu, né, vamos dizer assim, o que estava acontecendo. Mas não percebeu o que Deus estava falando com aquilo ali. Às vezes nós também somos assim, querido. A gente só vê os acontecimentos, a força do vento, a força da tempestade, as coisas ruins, as dificuldades, a adversidade, o que falta. A gente só está vendo as coisas que estão do lado de fora e não está vendo o que Deus está fazendo através disso. Amém? E aí, o que Jeremias viu que ele não tinha visto, é que ele viu um vaso que estava na mão do oleiro se estragar nas suas mãos. Vou fazer uma pergunta para você. Vamos dizer, queridos, que o oleiro é o Espírito Santo. Ele não está fazendo uma obra na nossa vida? Ele não está nos transformando num vaso de honra? Antes a gente era vaso de vergonha. E ele está transformando a gente num vaso de honra. Amém? Uma pergunta aqui. Pode um barro, um vaso que está nas mãos do Espírito Santo se estragar? Mas o vaso aqui estava na mão do oleiro e estragou? Se o Espírito Santo é o oleiro e nós somos o vaso nas mãos dele que ele está fazendo a obra, o nosso vaso pode se estragar? Pode, minha gente. Pode. Mas ele não desiste de nós. Amém, querido? Vai dizer que você já não destragou alguma vez, meu Deus? Se você já não desandou alguma vez? Se você já não saiu da rota alguma vez? Presta atenção, querido. Estragar pode, mas o Espírito Santo não desiste de nós, porque ele tem um propósito, porque ele tem um plano, porque ele tem um bem que ele quer realizar na nossa vida. Amém? E aqui Jeremias viu, Deus teve que mostrar para ele que mesmo o vaso nas mãos do oleiro se estragou, mas o oleiro pegou o mesmo vaso que se estragou e fez dele um outro vaso, como diz a palavra, segundo bem lhe pareceu. Amém, querido? Amém. Então olha aqui, querido, alguma coisa pode se estragar na nossa vida, mas Deus conserta. Amém. Mas Deus restaura. Aleluia. Mas Deus renova. Amém, Jesus. A misericórdia dele se renova a cada manhã. A cada manhã ele dá uma nova oportunidade. A cada manhã ele mostra um novo caminho. Amém, querido? Às vezes, querido, para a gente se tornar, se transformar, né, no vaso que Deus quer, eu gostei, né, num vaso que bem lhe parece. Eu queria que você dissesse: Deus, eu quero ser um vaso que bem lhe parece. Eu não quero ser um vaso bem para os outros. Para os outros elogiarem, para os outros admirarem. Eu quero ser um vaso que bem lhe parece. Amém, querido? Amém. Essa é a obra que o Espírito Santo está fazendo na gente. Às vezes a gente se preocupa muito em parecer bem para os outros, mas não é para os outros que importa. O vaso que Deus quer é um vaso que parece bem para Ele. Amém, querido? Então uma coisa que a gente vê aqui nesse texto, é que a gente já passou tantas vezes, mas a gente sempre descobre mais. Às vezes, querido, para a gente se transformar nesse vaso que bem lhe parece para Deus, alguma coisa tem que se estragar na nossa vida. Alguma coisa tem que dar errado. Alguma coisa tem que sair diferente do que eu esperava. Vocês estão aí, minha gente? Está todo mundo já me amarrando em nome de Jesus, né? Entenda, querido, a gente está olhando para a palavra, e a palavra nos ensina. Foi depois que o vaso estragou que ele fez um vaso que parecia bom para Deus. Amém, querido? Amém. Então, às vezes, querido, para na nossa vida a gente se tornar nesse vaso, né, eu queria que você desse uma palavra, meu irmão. Deus tem feito de você
um vaso especial. Aleluia. Pode dizer isso? Deus tem transformado você num vaso especial. Amém? E mesmo a gente sendo vaso especial, querido, a gente pode passar por situações que todos nós passamos, que as coisas dão errado, que as coisas não dão certo, que as coisas não saem como a gente queria, como a gente esperava, que as coisas se estragam de repente, né? Mas isso não significa que Deus desistiu de nós. Amém. Ele não desiste. Amém. Graças a Deus. O profeta Jonas armou, foi parar na boca lá do peixe, até que Deus foi lá pegar ele de volta na praia. Elias se escondeu na caverna, ele foi atrás de Elias. Meu irmão, de Deus você não foge. Amém? De Deus você não foge, Ele vai atrás de você. O Espírito Santo vai atrás de você. E às vezes, querido, alguma coisa tem que se estragar. Será que você olha para a sua vida e vê coisas que deram errado, coisas que não deram certo, coisas que não saíram como você esperava, coisas que saíram diferente, na verdade se estragaram mesmo? Acho que todos nós aqui, se olharmos, vamos ver. Mas por que isso tem que acontecer, querido? Porque a gente, às vezes, querido, é um barro duro. Porque a gente, às vezes, é incrédulo. Às vezes, a gente resiste à voz de Deus. A igreja ficou calada, né? Às vezes, a gente é inflexível. É o que eu quero e do jeito que eu quero. Às vezes a gente é um barro duro do Espírito Santo trabalhar. Queridos, tem gente que dá muito trabalho para o Espírito Santo. Porque é dura, é resistente, é cabeça dura, é coração duro, é inflexível. Fala na tua cara, isso não tem perdão. Eu digo, quem está aí contigo, hein? Entendeu, querido? Às vezes nós somos um barro duro. Aí Deus, como trabalhar com barro duro, querido? Ele tem que, de alguma forma, fazer com que as coisas... Às vezes, querido, a gente não é barro duro, não. A gente é barro mole demais. É muito mimimi. É muito vitimismo. É muita mágoa. Qualquer coisa desanda, qualquer coisa desanima, qualquer coisa desiste, qualquer coisa vai dar um tempo na igreja. Tem ninguém aqui assim. Entenda, querido, o Espírito Santo está trabalhando com cada um de nós. Amém? Às vezes nós somos barro duro, às vezes nós somos um barro maleável. Às vezes a gente é mole demais, não dá nem para fazer nada. Amém? E aí, querido, o Espírito Santo, que é o oleiro, se podemos dizer assim, ele é insistente. Ele não desiste. Olha só, ele não tira o pé da roda. Amém. Meu irmão, você é o vaso que está na roda. Amém. Né? Você já viu alguém fazendo um vaso de barro? Ele tem uma roda que ele mexe com o pé, né? Você está no meio da roda, você é o vaso que está na roda. O Espírito Santo não tira o pé da roda, porque ele tem um propósito com a tua vida. Ele tem um plano com a tua vida. Ele quer te transformar em alguém especial. E às vezes, querido, a gente fica até tonto de estar na roda, porque uma hora acontece uma coisa, uma hora acontece outra coisa, eu saio de uma coisa, vem uma coisa, eu saio de uma outra coisa, já vem outra coisa, e vem mais isso, e vem mais aquilo, e mais doença, e mais não sei o que, mais não sei o que, a gente fica até tonto. Mas o Espírito Santo não tira o pé da roda. Amém. Amém? Ele não tira, porque ele sabe o que é o propósito que ele tem com a vida de cada um de nós. Amém, querido? Amém. Amém. E aí, querido, quando a gente está na roda, se podemos dizer assim, tem coisa que se repete. Será que você vê na sua vida alguma coisa que se repete? Você fala assim, caramba, eu já vi isso antes. Eu já passei por uma crise financeira antes. Eu já passei por uma doença grave antes. Eu já passei por um problema de família antes.
Eu já passei por desemprego antes. Entendendo, querido? A gente está ali na roda. Quando você está na roda, tem coisas que se repetem. Se repetem, mas elas têm um propósito, querido. Elas estão trabalhando com o nosso coração. Elas estão trabalhando com o barro que nós somos. Amém, queridos? Não é? Então, essas coisas ficam. Então, a nossa parte, que se eu tenho uma palavra para você, meu irmão, fica firme, meu irmão. Tem uma hora que essa roda vai parar. Fala para o teu irmão, meu irmão, tem uma hora que essa roda vai parar. Essas repetições vão parar. Esses problemas que se repetem vão acabar. Essas situações que te cansam vão parar. E tudo isso vai se transformar num bem. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então veja só, querido, Jeremias viu o olheiro lá com o pé na roda, pé na roda, pé na roda, e não parar. Meu Deus, isso não para não, né? Até que depois, né, que ele viu o olheiro fazendo do vaso estragado um vaso novo, é que a palavra do Senhor, veja só, querido, às vezes para ouvir a palavra do Senhor, primeiro a gente tem que se levantar. Primeiro a gente tem que ir à casa do olheiro. A igreja pode ser o olheiro, né, queridos? Primeiro eu tenho que ver, reconhecer que tem coisa na minha vida que se estragou. Às vezes somos muito espirituais. Não, na minha vida tudo deu certo. Mentira. Tem uma porção de coisas que deu errado. E você nem tem culpa. Amém? Umas você tem culpa, outras você não tem tanta culpa assim. Você tem que ter coragem de olhar para a sua vida, é verdade, deu errado, não deu certo. Estragou. O que eu posso fazer? Não deu certo, né? E aí ele viu o olheiro restaurar o vaso segundo bem lhe parecia. Querido, foi só depois de Jeremias ver essas coisas que Deus falou. Deus não tinha falado nada até aqui, queridos. Então presta atenção, queridos. Tem coisas que a gente fica vendo. Talvez você esteja vendo um momento assim, estou vendo isso, problema aqui, dificuldade ali, doença, mais isso, mais aquilo, problema financeiro. Você está vendo, mas você ainda não vê, você só está vendo. Jeremias só estava vendo as coisas. Depois que ele viu tudo, o quadro completo é que Deus falou à casa de Israel. Amém? Presta atenção que ele não falou diretamente só para Jeremias, ele falou para a casa de Israel. Então essa palavra aqui, queridos, ela não é só para a nossa vida, é para a nossa casa. Amém. É para a nossa família. Amém. É para a nossa igreja. Amém. É para a cidade do Rio de Janeiro. Amém. É para o Brasil. Amém. É para esse mundo que está em guerra. Amém, Amém, querido? Amém. Foi aí que Deus falou. Para esse Brasil que está queimando. Amém, querido? Amém. Foi aí que Deus falou. Deus virou para Jeremias e disse: Jeremias, assim como o olheiro fez com o vaso que se estragou, será que eu não posso fazer o mesmo com vocês? Amém. Será que eu não posso fazer o mesmo com você? Então, queridos, vamos trazer essa palavra para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa saúde, para a nossa família. Em primeiro lugar para você, mas também para todos que estão ao nosso redor. Mesmo que às vezes lhe pareça, talvez tenha gente sentada aqui, eu não estou vendo Deus fazer nada. Eu não estou vendo Deus me dar uma direção. Eu não estou vendo Deus mostrar um caminho. Eu não estou vendo Deus abrir uma porta. Talvez você não esteja vendo. Ou quem sabe, né, o que você vê que coisas se estragaram. Meu irmão, a tua vida está na roda do olheiro. Amém? Amém? E ele está falando com você. Assim como Jeremias não via nada, e Deus teve que mostrar a ele que mesmo estragado, ainda pode se tornar um bom vaso. Amém. Dá uma cutucada, está escutando, meu irmão? Amém. Mesmo quando a gente estraga, Deus ainda transforma num bom vaso. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Amém.
Eu pergunto para você, você acredita nisso? Amém. Você crê nessa palavra? Que Deus pode pegar uma coisa que estragou e transformar em algo novo? Amém, querido? Será que Deus não pode restaurar aquilo que se estragou, aquilo que se escangalhou, aquilo que se desestruturou, aquilo que se quebrou? Acaso alguma coisa difícil para o Senhor? Não. O Senhor Jesus mesmo disse, quando foram procurar Ele, se podes, tudo é possível ao que crê. Olha só, querido, a única condição que Deus exige para nós aqui, que estamos ouvindo essa palavra, é que a gente tenha fé e continue nas mãos do olheiro. Amém. O olheiro sabe o que está fazendo na tua vida. Fala para o teu irmão, meu irmão, o olheiro sabe o que está fazendo. Eu sei que essa roda incomoda. Eu sei que essa repetição incomoda. Eu sei que esse loop de toda hora acontecendo as mesmas coisas te incomoda. Mas Deus está completando uma obra na tua vida. Amém? Então nós temos que confiar em Deus e não sair da roda do olheiro. E não se afastar da obra do Espírito Santo. Amém? A roda parece que não para, mas tem uma hora que ela vai parar e tudo isso vai cooperar para o bem. Amém? Então a nossa oração nessa manhã é específica para você que diz, eu estou na roda. Eu estou no looping. Já andou aquela roda gigante que faz assim? Se chama looping, né? Quem aqui tem coragem de andar? Tem alguns aqui, né? Mesmo, meu irmão, que a impressão que você tem é que você sai de um estrago e vai para outro. Você sai de um problema e se repete outro. Você sai, às vezes, né? Sai uma doença, vem outra. A gente escuta isso por aí. Consegui me livrar de uma coisa e agora ela vem outra igual. Talvez você veja algumas repetições, querido. É a roda. Está rodando. Amém? Amém. Mas Deus, no meio disso, Ele tem um vaso novo para nós. Ele quer nos transformar num vaso novo. Só que Ele tem a solução, Ele tem a saída do livramento, mas a gente tem que aguentar a roda, porque tem uma hora que a roda vai parar e as coisas vão ficar bem. Diga para o teu irmão, meu irmão, acredite. Tem uma hora que a roda para e as coisas na tua vida vão ficar bem. As coisas na tua casa vão ficar bem. As coisas na tua família vão ficar bem. As coisas na vida dos teus filhos vão ficar bem. A tua vida financeira vai ficar bem. Amém, querido? Essa é uma palavra, queridos, que a gente tem que trazer sempre ao nosso coração. Porque a gente às vezes se esquece do que é que Deus é capaz de fazer na vida de cada um de nós. Muita coisa já estragou na nossa vida que Deus consertou, que Deus restaurou, que Deus renovou, que Deus reparou, mas a gente se esquece. Amém, queridos? Né? Então, a nossa parte, primeiro fé, né, querido? Fé de dizer, eu acredito nessa palavra. Amém? Amém. Eu acredito que Deus, mesmo de uma coisa estragada como eu, tem alguém aqui que se acha estragado? Não tem hora que você se acha estragado? Caramba! Deus pega uma coisa estragada e faz algo novo dela. E faz algo novo. Amém, querido? Deus é capaz de fazer o que Ele quiser, querido. Ele pega um filho estragado e transforma em algo bom. Amém, querido? Ele é capaz de fazer o que Ele quiser, queridos. Se você olhar para a sua vida lá atrás, vai se lembrar de muitos momentos que você pensou que tinha chegado ao fim e Deus fez algo novo. Amém, querido? Então essa palavra aqui, querido, é especialmente para nós
que se vê na roda, que se vê no loop, que se vê, tu sai de uma coisa, vem outra situação. Tu sai de uma coisa, tu se livra de uma conta, chega a outra. Amém? Custa tanto a pagar um boleto, chega a outro. Está saudável, graças a Deus, dá pouquinho, está doente. Aparece uma doença onde, meu Deus, não tinha nada. Não é, querido? A roda para, meu irmão. Quando parar, a gente está pronto. Quando parar, a gente está pronto, tem algo bom. Amém? De vez em quando, né, a roda ela para. Ela para e algo bom acontece na vida da gente. Amém, querido? E a gente sai da roda, mas o Espírito Santo ele está completando. Amém, Entenda, meu irmão? Jesus, amém. Aqui eu tenho que falar diante de Deus. Deus, me ajuda a não ser um barro duro, nem um barro mole. O barro duro, querido, ele resiste. Ele não acredita. Ele é incrédulo. Ele recua. Ah, não acredito nisso não. Besteira. Falando isso. Isso é o barro duro. O barro mole é aquele, qualquer coisa derruba ele. Qualquer coisa ele vira água. Qualquer coisa ele desiste. Ele desanima. Qualquer coisa ele não fica em pé. Então eu tenho que, meu Deus, eu quero ser um barro maleável nas mãos de Deus, para Ele fazer o que Ele quer fazer na minha vida e através da minha vida, na vida de todos que estão ao meu redor. Amém, querido? Você acordou hoje cedo, você se levantou, desceu à casa do oleiro, está ouvindo essa palavra é para você. Amém. Acredita. Amém. Acredita, apesar de você aparentemente não estar vendo nada. Perdão. Aparentemente você não estou vendo um caminho, não estou vendo uma direção, não estou vendo uma ideia, não estou vendo por onde eu devo ir. Fica firme, meu irmão. Fica firme, que a tua mão está nas mãos do oleiro. E ele está consertando o que se estragou. Se você for maleável, é mais rápido. Se você for duro, vai demorar. Amém, querido? Então, o macete aqui, né, falando com as donas de casa aqui que fazem comida, né, que fazem massa, que fazem purê, que fazem sei lá o quê. Tudo tem um ponto. Tudo tem um ponto, não tem? Tem. Se passar do ponto, não é mesmo, querido? Até a pipoca, quando você faz na panela, se você der bobeira, queima tudo. Então, querido, tudo tem um tempo. A Bíblia diz que há um tempo para todos os propósitos de Deus debaixo desse céu. Amém. Então, eu quero fazer uma oração especialmente por você que diz, eu estou na roda. glória. O negócio para mim está difícil. Eu estou na roda, eu estou na luta, eu estou na prova. Eu preciso de uma direção de Deus, eu preciso de uma luz de Deus, eu preciso de um caminho de Deus. Amém? Aí eu convido você a se levantar, ficar de pé. Amém, Jesus. Que eu quero orar por você. Amém, queridos? Amém, queridos? Queridos, isso aqui não é fácil, não. Ficar sensível à direção de Deus, ficar à disposição do propósito de Deus, ficar na roda, nem sempre é fácil, querido. Às vezes você, né? Meu Deus, estou vendo se repetir tudo outra vez na minha vida. Já passei por isso antes e agora outra vez, é porque Deus ainda tem mais para fazer. Amém? Então, Pai querido, eu quero te agradecer porque eu tenho certeza absoluta que cada pessoa que o Senhor trouxe à tua casa nessa manhã são pessoas que estão passando por momentos que não estão sendo fáceis. São momentos que eles estão vendo coisas que eles não esperavam acontecer.
São momentos que eles estão vendo coisas que estão saindo diferente do que eles esperavam. Algum talvez, pai, se sintam perdidos. A gente quando roda, como a gente brincava quando era criança, na hora que saía dali, a gente saía completamente tonto, totalmente confuso, nem sabia para onde ir. E às vezes, querido, pai querido, as coisas que a gente vive, as coisas que a gente enfrenta, deixa a gente até confuso, deixa a gente até tonto. É para ir por lá ou por cá? É para ir para o outro lado do mar ou ficar do lado de cá? E nessa hora, pai, a nossa tentação é desistir, é desanimar, é desandar, é virar um barro mole que não consegue se fazer nada. Então, meu pai, coloca a vida do meu irmão, da minha irmã, todos nós, pai. Se tivermos coragem, a gente vai ver muita coisa na nossa vida que não deu certo, coisas que nós investimos tanto, deu tudo errado. Mas o Senhor é soberano e tudo está debaixo do controle teu. O oleiro não para de rodar a roda. Ele só vai parar quando o vaso que aprove ao Senhor, que serve para Deus, para aquilo que Deus quer, ficar pronto. Então eu quero te agradecer, Pai, porque há uma obra que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida do meu irmão, na vida de cada um aqui. E essa obra não é só para o meu irmão, a minha irmã, é para a família dele, para a casa dele. Essa obra, Pai, não é só uma obra de santificação, de crescimento espiritual, né? É uma obra também de saúde, de prosperidade, de paz, de vida financeira estável. Meu Pai, abençoa a vida do meu irmão. Não deixa ele desistir, não deixa ele desanimar, que ele fique firme, Pai, porque o Senhor está completando uma obra na vida dele. Está muito próxima a vitória, está muito próxima a conquista, está muito próxima a bênção, está muito próximo o bem que o Senhor tem para ele, para ela e para toda a sua casa. Muito obrigado, Pai, te agradecemos por essa palavra. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Tem um vaso bom aí do teu lado, dá um abraço nesse vaso, abençoa a vida dele.